Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Naquele tempo, disse Jesus aos seus discípulos: o discípulo não está acima do mestre, nem o servo acima do seu senhor. Para o discípulo, basta ser como seu mestre, e para o servo ser como seu senhor. Se ao dono da casa eles chamaram de Beelzebu, quanto mais aos seus familiares. Não tenhas medo deles, pois nada há de encoberto que não seja revelado, e nada há de escondido que não seja conhecido. O que vos digo na escuridão, dizei-o à luz do dia. O que escutais ao pé do ouvido, proclamai-o sobre os telhados. Não tenhas medo daqueles que matam o corpo, mas não podem matar a alma. Pelo contrário, temei aquele que pode destruir a alma e o corpo no inferno. Se vendem 2 pardais por algumas moedas, no entanto, nenhum deles cai no chão sem o conhecimento do vosso Pai. Quanto a vós, até os cabelos da cabeça estão todos contados. Não tenhais medo. Vós valeis mais do que muitos pardais. Portanto, todo aquele que se declarar a meu favor diante dos homens, também eu me declararei em favor dele diante do meu Pai, que está nos céus. Aquele, porém, que me negar diante dos homens, também eu o negarei diante do meu Pai, que está nos céus. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Meus irmãos e minhas irmãs, hoje a igreja celebra a memória de São Boaventura, bispo e doutor da igreja. Ele nasceu por volta de 1218, em Bonoregio, na Etrúria, na Itália. Ele estudou filosofia e teologia em Paris e, obtida a láurea de doutor, ensinou as mesmas disciplinas com grande aproveitamento aos seus irmãos da ordem dos frades menores. Então ele era franciscano, ele foi eleito ministro-geral da ordem e governou-a com prudência e sabedoria. Ele foi nomeado bispo de Albano e criado também cardeal. Morreu em Lyon, França, no ano de 1274 e escreveu muitas obras filosóficas e teológicas. Sempre quando a igreja coloca assim um santo que nós estamos comemorando, é sempre bom que você aí, hoje nós temos aí graças a Deus, o Google, né? Pesquisa lá, coloca o nome São Boaventura, se aprofunde e veja como a Igreja Católica é linda com os seus santos. E ali você vai tirar frutos maravilhosos para a sua vida. E Deus vai conceder a você a graça, essa graça da santidade que esses grandes santos tiveram. Que São Boaventura, ele rogue por cada um de nós e nos conceda a graça de sermos cada vez mais de nosso Senhor Jesus Cristo. Voltemos ao Evangelho. Continuamos aí, Mateus, capítulo 10, agora do versículo 24 até 33. Ontem vocês viram o que Jesus disse em relação ao que aconteceria tanto aos apóstolos como a nós cristãos, a nós católicos. Então vejam,
Diante dessa verdade que Jesus havia dito, que eles seriam levados, ou seja, nós seremos levados diante dos tribunais e tudo, e aquele que perseverasse seria salvo. Era para Jesus chegar e dizer assim: olha, então faz o seguinte, fujam. E até o momento lá, Jesus fala mesmo no Evangelho que por prudência, em alguns momentos, seria bom até se esconder. Mas ele deixou bem claro que iríamos passar, que os apóstolos iriam passar. E vejam que os apóstolos passaram por tudo isso. Se lembram que ontem eu dizia que a impressão que dá é que existe duas igrejas mesmo, uma de fiéis e outros de infiéis. Uma que tudo é permitido e a outra não, que está ali na perseverança, da fidelidade. E aí eu disse da questão daqueles que iriam perseguir os próprios cristãos, os próprios católicos que levam uma vida de qualquer jeito, eles mesmos iriam perseguir os que estariam na fidelidade. Aí era para Jesus dizer assim: não, então faz o seguinte, é melhor vocês ficarem quietinhos. Não. No Evangelho de hoje, Jesus está dizendo o seguinte, que assim como ele viveu a perseguição, e aí hoje nós podemos ver isso, ele foi levado diante dos tribunais, ele não foi compreendido, chegou ao ponto até de matarem ele. Ele está dizendo, então, olha, eu quero dizer uma coisa para vocês, hein? O mestre, o discípulo, não está acima do mestre, e nem o servo acima do seu senhor. Então ele está dizendo que o discípulo e o servo não podem ser diferentes daquilo que o Senhor passou, daquilo que o mestre viveu. Então Jesus está deixando bem claro, se vocês querem me seguir, vocês vão passar pelo que eu passei. É interessante que Jesus poderia dizer que só os discípulos iriam viver isso, só os servos, ele não, porque ele é o mestre, ele é o Senhor, ele não iria passar. Não, ele está dizendo que por ele passar, pela perseguição, pelo sofrimento, pelo desprezo e até mesmo pela morte, ele está dizendo, nós não vamos ser diferentes, entendeu? Ele não está enganando. E aí que ele diz aquilo que foi falado às escondidas, aquilo que ele ensinou ali na intimidade aos apóstolos, aquilo que ele ensina na intimidade a nós. Na intimidade como? Quando nós rezamos, quando nós lemos o catecismo da igreja, quando nós fazemos este ou aquele curso que vai nos ensinando no aperfeiçoamento e no crescimento das coisas do Senhor. Aquilo que está escondido, que foi falado ali, que foi guardado, assimilado. Ele está dizendo, depois que assimilar tudo e você estiver com a verdade, e você entender que isso é a verdade e que não tem como fugir para outra situação, ele diz, agora vai lá e fala. Olha, meus irmãos, falar aqui diante de uma igreja perseguida, diante de magistrados pagãos, diante daqueles que vai se erguer, que vão se erguer, se achando até maiores do que Deus. Falar a verdade diante deles significa declarar a própria morte. Você está entendendo? E Jesus está dizendo que é para falar, não é para ficar com medo, não. Você compreende? É para falar, nem que tenha que passar por essa morte, porque aqui Jesus está lidando com questões de salvação de almas. Essas pessoas que estão nesta situação, elas estão perdidas e elas poderão até se condenar,
serem rejeitadas por Deus no dia do julgamento, tanto particular como no julgamento universal. Então é preciso ir falar para elas, para que elas se salvem. Mas você vê, né? Que situação. Se correr, o bicho pega, se ficar, o bicho come. Então é preciso fazer o quê? Falar para salvar. E aí Jesus disse: não tem mais. Não tenhas medo. Não tenhas medo daqueles que matam o corpo. Então, mesmo que você entre no você, os católicos, talvez lá no futuro, quando houver essa grande perseguição em massa à Igreja Católica, Jesus está dizendo: não tenhas medo daqueles que matam o corpo. Eles podem até matar o corpo, mas não podem matar a alma. Por quê, meus irmãos? A nossa alma, ela não morre. E é nossa alma que vai prestar contas a Deus primeiro. O que é a morte? Senão a saída da alma do corpo. Quando a alma sai do corpo, ela vai diretamente diante de Deus. Ela não vai ficar aí andando por aí não, viu? Como o pessoal fala, alma penada, andando por aí dando susto em todo mundo. Não, ela vai diretamente diante de Deus. Hebreus 9, 27. Quando a pessoa morre, que a alma sai, ela vai direto diante de Deus para prestar contas. Então aí Jesus está dizendo: você não pode ter medo daquele, eu não posso ter medo daquele que pode matar o corpo, mas eles não podem matar a alma. Pelo contrário, temei aquele que pode destruir a alma e o corpo no inferno. E aqui é preciso saber que a nossa alma, ela é espiritual. Então, no dia do julgamento, não é que a alma vai morrer, é uma metáfora que Jesus está falando aqui. É uma comparação, para nós entendermos melhor. Então ele está dizendo: olha, temei aquele que pode destruir a alma. Deus pode destruir a alma e lançá-la no inferno. Lançá-la no inferno por omissão, por medo. Hoje nós encontramos uma igreja toda medrosa. As pessoas não podem mais falar a verdade que salva, porque, olha, não fala não fala muito direto, porque se você falar, você vai ser processado, você vai ser preso, e não fala não, então, não vai, se não é para falar, vai falar o quê? Se nós sacerdotes, se os bispos, as comunidades religiosas, não falarem a verdade, não vai salvar almas. Se nós somos constituídos por Deus para isso, nós somos constituídos por Deus para levar as pessoas a nosso Senhor Jesus Cristo, a salvação. Eles não podem ficar na ignorância, mas se nós ficarmos com medo, o que será de nós? Nós iremos prestar contas a Deus por omissão. O inferno está cheio de pessoas omissas que não falaram a verdade, que ficaram com medo, sim, de serem presas. E é isso que Jesus está dizendo também. Não tenhas medo. Mas se vocês se declararem em favor diante dos homens, também eu declararei em favor deles, em favor de você diante do meu Pai que está nos céus. Aquele, porém, que me negar diante dos homens, também eu negarei diante do meu Pai que está nos céus. Meu Deus do céu, veja o que Jesus está dizendo. Se nós ficarmos com medo, se ficarmos com vergonha, Jesus vai se envergonhar de nós diante do Pai. Imagina Jesus se envergonhar de mim.
se envergonhar de você, porque você ficou com vergonha dele, porque você ficou com medo, porque você não quis ser verdadeiro, porque você não quis ser fiel aos mandamentos, porque o mundo estava dizendo que não era para ser fiel aos mandamentos, você ficou com medo, com vergonha de se declarar cristão. Jesus vai se envergonhar. Meu Deus do céu, livra-me, Senhor, do Senhor se envergonhar de mim ou se envergonhar de você. Aí ele diz o contrário depois, mas aquele que se declarar, ele vai declarar diante do Pai também, vai dizer, olha meu Pai, ele foi fiel, ele não se envergonhou, ele não teve medo, ele derramou até o sangue por causa de mim, pela salvação das almas, vai ter alegria no céu, muita alegria no céu. Mas Jesus dizer, eu não te conheço, eu não vos conheço. E aí seria o momento de nós ganharmos a vida eterna, de estarmos com Deus e perseverarmos com Ele no céu. Por vergonha, Ele vai lançar no fogo do inferno, como Ele está dizendo aqui na palavra. No evangelho de hoje, aquele, porém, que me negar diante dos homens, também eu o negarei diante do meu Pai que está nos céus. Portanto, todo aquele que se declarar em meu favor diante dos homens, também eu declararei em favor dele diante do meu Pai que está nos céus. Essa é a jogada, meus irmãos. É assim que nós devemos viver. Não tenhas medo daquele que matam o corpo, mas não podem matar a alma. Pelo contrário, temei aquele que pode destruir a alma e o corpo no inferno. Meus irmãos, da mesma forma que o céu existe, e o céu é para aqueles que são fiéis a Deus, o inferno também existe, meus irmãos. Não entre na história dos falsos profetas que dizem até que o inferno até existe, mas que vai estar vazio um dia. Não, meus irmãos, o inferno não vai estar vazio como ele não está vazio. Os demônios já estão lá e muitos daqueles que morreram numa vida desregrada, morreram em pecado mortal, estão no inferno, meus irmãos. Estão no inferno. Os que morreram em estado de graça estão no céu. E que os que morreram em estado de desgraça, aqui desgraça é não cumprir os mandamentos, apostataram, ou seja, abandonaram a fé, não quiseram saber de Jesus, seguiram as falsas religiões, onde tiveram a oportunidade de se voltarem para Deus e não quiseram se voltar para Jesus, que aderiram à religião satânica. Esses não se salvarão, é o que Jesus está dizendo. A alma deles será lançada no inferno, e no dia do juízo final, aonde o corpo vai se unir à alma, vai se unir e ficar no inferno eternamente. Mas aqueles que se declararem diante de nosso Senhor e serem fiéis até a morte, aqueles que perseverarem em nosso Senhor, a alma que já vai estar no céu, o corpo vai se unir e vai estar no céu por toda a eternidade. Mais uma vez eu digo, será fácil, meu irmão? Não. Não é fácil. Por isso, meus irmãos, vida de oração, vida de penitência, fidelidade ao Evangelho, fidelidade à leitura, à meditação da Palavra de Deus, à oração, ao estudo do Catecismo da Igreja Católica,
aos ensinamentos dos santos padres. É assim, meus irmãos, ao magistério da igreja, que é fiel à igreja. E aí, quando nós formos diante de Deus, o Senhor vai se alegrar conosco. E como dizia nas histórias, e diz nas histórias, no final, vai dizer assim: serão felizes para sempre. E foram felizes para sempre, depois de passarmos por tantas tribulações, por tantas provas. Por amor a nosso Senhor Jesus Cristo, seremos felizes para sempre. Você quer ser feliz para sempre? Então seja fiel à igreja. Não tenha vergonha de proclamar sua fé. Não tenha vergonha de ser sal e de ser luz. Não tenha vergonha de ser católico. Ó Virgem Santíssima, não permitais que eu viva e nem morra em pecado mortal. Em pecado mortal eu não hei de morrer, porque a Virgem Santíssima há de me valer. Valei-me, Virgem Santíssima. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado, e a sua mãe, Maria Santíssima.